Então, maravilhoso poder estar com você e, como eu te disse, o nosso tema de hoje é jovens que estão fazendo a diferença. E eu estou aqui com muitos jovens que estão fazendo a diferença e que vão continuar fazendo a diferença. Amém. Eu queria começar perguntando para vocês o que é fazer a diferença, porque a gente pode correr o risco de confundir boas obras com fazer a diferença. Tem muita gente fazendo boas obras, mas não está fazendo a diferença, né? Até o pastor Leonardo, no acampamento da mocidade, trouxe uma preleção para a gente muito em cima disso. Não sei se vocês lembram que ele trouxe, né, os objetos ali, mostrava o nome. Sim. E tinha muita coisa fazendo a diferença, que era diferente, mas não estava fazendo a diferença. O que vocês entendem por fazer a diferença? Pastor Rony, o que é fazer a diferença? Dentro do nosso contexto cristão, nós que vivemos baseado na fé bíblica, fazer a diferença é você levar Cristo para as pessoas, não somente boas obras. Ainda que precisamos das boas obras, porque fomos criados em Cristo para as boas obras. Mas o principal, fazer a diferença, é quando você leva a luz de Deus a alguém. Você talvez leva na própria família que você está vivendo. Nós pensamos que fazer a diferença é uma grande amplitude, assim, um grande alcance, e às vezes pode ser sua própria família, simplesmente. E quando você consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, você já está fazendo a diferença, porque isso vai se multiplicar em outras vidas. Então eu creio que começa assim. Entendi. Através do Evangelho. Eu vejo muito também a questão do não se conformar com este mundo, né? Não se conformar com este século. Eu sempre falo que de boas intenções o inferno está cheio, né? E não é simplesmente a nossa boa intenção, mas é a gente realmente andar de maneira digna do Evangelho. Deixar o mundo de lado, né? E buscar as coisas que vêm do Senhor. Eu creio que assim a gente consegue realmente mudar a nossa mente. Entendi. Que nem na sua vida, pastor Rony, o que você considera fazer a diferença? Vamos supor, eu faço a diferença quando... Eu faço diferença quando a minha vida com Deus, ela inspira quem está próximo a mim. A gente, como pastor, a gente escuta alguns jovens dizendo, olha, aquilo que você disse, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, tem me inspirado a mudar a minha vida. O preço que você paga nessa área me inspira, que eu também posso viver assim. Eu acho que o nosso testemunho, mais do que falado, é o vivido. E isso tem que ser a nossa marca como cristão. Isso faz a diferença. Eu acho que tem mais a ver com essa questão do estilo de vida que a gente escolhe, não é propriamente só daquilo que a gente faz, né? Seria andar na contramão do mundo, né, Vini? Você andar contra tudo aquilo que o mundo ele te oferece, tudo que é normal. Você acaba tendo atitudes verdadeiramente que elas expressam o caráter de Cristo. Eu acho que você começa a fazer a diferença quando você consegue andar assim. Cada atitude sua sendo policiada mesmo assim, de acordo com aquilo que o Evangelho diz, que ele te orienta. Exatamente, isso assombra as pessoas. Me lembro assim, na escola mesmo, quando eu estava no ensino médio, assombrava os meninos, os jovens, porque é diferente. É como a Bíblia fala que as suas boas obras, elas vão ser luz na frente dos outros, vão glorificar a Deus por isso. Então, assim, com coisas simples, com atos simples, sorrisos, um abraço, coisas assim, a gente já marca a diferença. Nem você vai acha. em contra. Você saiu de qual? Você é da Argentina, de qual cidade? Sou da província de Buenos Aires, de Quilmes. Eu morava lá em Quilmes. Como foi para você assim essa escolha de sair do seu país, sair do seu contexto familiar e vir para o Brasil? Porque eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque a gente vive hoje essa realidade dentro do seminário, do carisma, de muitos alunos que saem da sua cidade, né? A Lua foi uma dessas que saiu da sua cidade, saiu do seu contexto familiar, eu também, né? Mas que nem, para você é uma mudança muito brusca, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de idioma, é uma mudança de tudo, né? Sair da Argentina, vir para o Brasil, né? Ter que lidar com o Pelé e ser ele o melhor do mundo, claro. Isso é muito difícil, né? Agora Neymar. Agora Neymar e tudo mais. Então, assim, deve ser muito constrangedor para você, tô brincando. Mas como é que foi, assim, para você essa questão, assim? E de que maneira isso repercutiu, vamos supor, para os jovens que você conhecia lá na sua igreja? Demais. Na verdade, isso já começou bastante tempo atrás, quando, na verdade, minha irmã ela já estava casada aqui com um brasileiro que é pastor também, tem 3 filhos brasileiros, moram aqui há 12 anos.
Mas em toda essa trajetória de 12 anos eu já visitei aqui tudo, então já estava mais adaptada a isso. Só que houve uma época em que assim, tive um encontro muito forte com Deus, que seria a nossa reconversão, aquele momento que você se converte mesmo ao Senhor. Então, a partir daquele momento, já foi muito diferente o impacto que deu na minha vida aqui. Eu mudei completamente, eu não fui igual em tudo. Então, quando retornei para lá, que eu queria morar aqui, na verdade, já queria ficar, queria lançar, deixar tudo lá, mas não, vou ficar no Brasil. O argentino vem e conhece o Brasil, não quer voltar para a Argentina. Se apaixona. Realmente, é muito difícil. Aí eu falei, não, eu vou embora, eu vou ficar aqui, vou fazer escola aqui, sei lá. Mas Deus mandou para lá. Não era o tempo, agora é o tempo. Mas quando eu retornei para lá, tipo assim, não, completamente diferente. Tinha algo diferente, justamente era a mudança que Deus tinha operado em mim, dentro de mim. Então, para um pessoal lá, foi impactante. O jeito, a ousadia, o jeito que vocês têm de evangelismo e tudo isso, eu levei para lá, as pessoas ficaram meio que impactadas. Então, eu já fui pegando há bastante tempo essas coisas suas, que foram me apaixonando. Que justamente também muita presença de Deus que eu vejo aqui no Brasil. Então, isso foi impactante lá. Porque eu levei parte disso e as pessoas gostaram. Gostaram, isso é muito bom. Porque a gente percebe que existe uma diferença, né, entre simplesmente você fazer boas obras e você viver essa realidade de mudar a história. Porque a gente vê muita gente fazendo boas obras. A pessoa vai, faz boas obras, mas faz para ter a consciência tranquila. Motivação errada. Isso. Né? Ou então outras pessoas que fazem para de alguma forma alcançarem esse reconhecimento de Deus. Ou até chegarem a algum ponto, né? Tem pessoas que elas fazem porque elas querem chegar a algum lugar, mas não fazem simplesmente pelo fato de que Jesus fez, é o que nós temos que fazer também, né? Mas tem pessoas que fazem só para chegar a um alvo que elas desejam. Entendi. Às vezes buscando reconhecimento próprio, né, Vini? Esse é o tema da Conferência do Espírito Santo, né? Desse ano que já está acontecendo, começou ontem à noite. Isso. Né? Hoje é aniversário do Léo. Hoje é aniversário do Leonardo. Ô, meu querido! Oh, como eu te amo, papai. Ah, filho, tão precioso, né? Mas começou ontem à noite, né? Começou ontem à noite a conferência com a Nívia e a gente esteve ali participando e foi tremendo. Mas vamos supor, de que maneira, vamos supor, a conferência que está acontecendo nesses dias hoje, né, começou agora às 9 horas da manhã, na parte da tarde às 14 horas e à noite às 19 horas novamente, né? De que maneira a conferência, ela pode, vamos supor, contribuir para que as pessoas vivam essa vida de fazer a história, de fazer a diferença. Porque que nem hoje a gente vê que o Seminário Teológico de Carisma contribui muito. Por quê? Porque eu tenho aqui hoje uma plateia repleta de pessoas que foram de alguma forma impactados com aquilo que acontece ali no Carisma para fazer a diferença, né? Inclusive a minha vida, que sou um aluno, fui aluno e hoje sou um dos professores, né? Mas e a conferência, Vanessa? De que maneira que você acha assim, que a conferência pode assim, trazer ferramentas para quem quer fazer a diferença? Porque eu tenho certeza que hoje de manhã tem muitas pessoas, pastores que estão nos assistindo e que sentem assim, que a vida deles deixou de ter aquele impacto. Sabe? A pessoa está assim, mas a minha vida já teve muito mais impacto. E ele quer resgatar esses valores que ele perdeu para que a vida dele possa voltar a fazer a diferença. Nós precisamos sempre desse renovo do Senhor. E a Conferência do Espírito Santo, ela é justamente isso. É do Espírito Santo, o próprio nome diz. Então é o momento que nós esperamos realmente sermos renovados pelo Senhor, cada vez mais cheios do Espírito. E é interessante que até mesmo ontem a palavra da Nívia, o primeiro dia, já foi uma palavra assim de confronto. Não, nós estamos aqui buscando o Espírito Santo e até o que ela falou, na igreja brasileira hoje, ela é 30% da população. Mas o que nós estamos fazendo? Então a gente vê que números não fazem diferença. Exatamente. Né? Exatamente. Então são coisas que a gente fala assim, mas se a igreja fosse a maioria, né? E não são números, né? Porque 30% da população é muita coisa. E é o que a gente fala muito, não é simplesmente o mover do Espírito, mas é o mover do Espírito, a palavra de Deus, que é ela que vai dividir a nossa alma e espírito. E se a gente alinhar a palavra com o Espírito, aí sim. E eu creio que muitos pastores, obreiros hoje, eles estão
tão atarefados, e eles esquecem de parar, de ir aos pés do Senhor, como o próprio Jesus disse, né, que Maria escolheu a melhor parte. Então nós temos sim que fazer a obra do Senhor, mas nós não podemos esquecer de ir para a fonte. Se a gente secar, a gente não vai ter mais o que oferecer. Então a gente precisa parar, e esse momento da conferência é para isso, para a gente parar, receber do Senhor, ouvir o que Ele tem para nós, para a gente poder continuar a caminhada. Eu acho que a grande diferença, de fato, é quando você faz qualquer tipo de obra para o Senhor, ou em nome do Senhor, quando você faz na unção do Espírito. Porque nós podemos fazer muitas obras, muita coisa, na força do braço. Só que essas coisas não serão permanentes, elas não vão ficar, elas vão passar. Agora, quando você faz algo em Deus, na unção do Espírito, permanece. Porque além de você fazer, é como se você marcasse aquele lugar, aquele ato, aquela pessoa, com o próprio Espírito que está em você. Então é diferente quando, por exemplo, a pessoa vai fazer sua maquiagem. Ela faz a maquiagem como uma profissional. Mas uma vai fazer a sua maquiagem cheia do Espírito e começa a ministrar na sua vida. Linda, assim, vai ficar mais linda. vai marcar de alguma maneira, ela tá vai entendendo? ficar toda borrada, porque de repente começa a virar... começa a chorar. O ministério dela, por exemplo, que é o evangelismo nas favelas, com criança e tal. Tem muita gente que faz trabalho nas favelas, mas quem faz com o amor do evangelho, com o amor de Cristo? Esses marcam aquelas vidas para sempre. Inclusive, quando a gente chegou na pedreira, uma das primeiras coisas que as crianças nos perguntaram foi isso. Vocês vão ser mais uns que vão chegar aqui falando que nos amam e vão virar as costas daqui 3 meses? Aí. Porque é o que mais tem. Então a gente não chega, quando a gente chega numa favela, numa comunidade, a gente não chega representando a tia Lu, o pastor Vinícius. Não, a gente chega representando Jesus. As pessoas olham pra gente e vê Jesus. Elas não estão pensando que a gente está falando de Jesus, a gente está falando do amor de Jesus. É muito sério isso.